Oi, Marisa Gil, tudo bem com vocês? Então, quebrou a minha softbox. Ela simplesmente queimou. E é isso, então a gente vai gravar aqui porque a luz aqui é maravilhosa, mas talvez tenha uns barulhinhos aí que não agrade muito vocês, então peço desculpa desde já. Mas vamos à pergunta. Ju, você sempre fala muito sobre mentalidade. Você sabe como controlar a mente? Oi, amores da Gil, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero muito que sim. E para responder essa pergunta, eu queria começar a explicar um pouquinho mais como que a nossa mente funciona. Bom, não sei se vocês sabem, e eu não sou especialista nesse assunto para estar falando para vocês aqui, mas somos seres de hábitos, então a gente precisa ter hábitos para manter a nossa vida, nosso dia a dia, nosso cotidiano. Nós precisamos desses hábitos para o nosso cérebro não ter que pensar muito, sabe? O nosso cérebro, na verdade, ele é bem preguiçoso. Então, quanto mais hábitos a gente tem e menos a gente tem que pensar no nosso dia para ir fazendo as nossas atividades, melhor para o nosso cérebro. Por isso que é tão difícil a gente alterar alguns hábitos ao longo da nossa vida. Por exemplo, se alimentar melhor quando a gente só come porcaria, fazer exercício quando a gente é sedentário, mudar uma rotina empreendedora quando você só trabalha com CLT e assim por diante. Então, de acordo com esses hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, a gente repete esses hábitos inconscientemente. Desculpa falar pausadamente, mas essa palavra é difícil pra mim, ainda mais que eu tô meio fanha. Mas enfim, a gente vai repetindo esses hábitos diariamente. Então, você não precisa pensar pra você escovar seu cabelo. Você não precisa pensar para você vestir uma roupa. Você não precisa pensar para você ir tomar banho ou para você escovar os dentes. Tudo isso já são hábitos na sua vida, então você faz automaticamente. E o que isso tem a ver com controlar a nossa mente? Bom, tem tudo a ver, porque a gente vive nesses hábitos constantemente no nosso dia a dia. E a nossa mente nada mais é do que um hábito que a gente tem dentro da nossa cabeça. Então, por exemplo, você é uma pessoa extremamente irritada. Você é uma pessoa extremamente irritada e você quer mudar essa irritação, ela não vai ser ela não é fácil de ser controlada porque ela já é um hábito na sua vida. A irritação, ela é um hábito de comportamento, então pra você é automático você reagir dessa forma quando alguma coisa que você não gosta acontece. A mesma coisa o choro, a mesma coisa a timidez, a mesma coisa a tristeza, o amor, a alegria e assim sucessivamente. Os nossos hábitos de sentimento, de reações, estão diretamente relacionados a esse controlar a mente. Porque o que seria controlar a mente? O que eu entendo quando alguém me pergunta como controlar a minha mente? É como não sentir mais irritação no momento que você quer explodir. É como você conseguir controlar a tristeza naquele momento difícil. É como você conseguir ficar feliz naquele momento que você não quer ficar feliz. E assim, gente, isso não existe, tá? A gente precisa de todos os sentimentos na nossa vida, sim. E são hábitos de reação que a gente tem e isso é inevitável. O que a gente pode tentar fazer é substituir esses hábitos, mas não se engane porque você não vai estar 100% feliz todos os dias, você não vai estar 100% eficiente todos os dias, 100% produtivo todos os dias, não. A nossa vida é feita de ciclos e a gente tem que entender que sim, a gente vai ter momentos de tristeza, a gente vai ter momentos de fadiga, a gente vai ter momentos de irritação, a gente vai ter muito momento de alegria, a gente vai ter muito momento de tristeza, a gente vai ter amor extremo na nossa vida e assim sucessivamente. A gente tem que entender essas partes também, porque a nossa vida ela é composta por todos esses sentimentos. O controlar a mente, como eu entendo, é entender como os nossos pensamentos de reação funcionam pra gente não se deixar sabotar por eles. Por exemplo, quando você faz alguma coisa, quando você é grosso com alguém, mesmo sem querer, quando é aquela reação que você tem de ser grossa naquele momento e você se arrepende depois disso, isso é a sua mente te controlando. Mas quando aquele pensamento te irrita, você tem a irritação ainda dentro de você fica irritado, mas você não reage automaticamente àquela irritação pra você ir lá e expor aquela irritação pra ofender a pessoa, mesmo que seja sem querer, você tem um maior controle da sua mente. A nossa mente, ela tem dois estados, o estado de relaxamento e o estado de sobrevivência. O estado de sobrevivência, ele está sempre preocupado com a sua sobrevivência. Então, eu tenho que ter dinheiro pra comer, eu tenho que sobreviver a isso, eu tenho que sobreviver àquilo, babá. O estado de relaxamento é quando você consegue realmente pensar na vida. Então, a gente precisa entender quais gatilhos puxam o estado de relaxamento e quais gatilhos puxam o estado de sobrevivência. Sim, quando alguma coisa te irrita ou alguém te tira do sério, vamos dizer assim, você está automaticamente no estado de sobrevivência, porque você precisa sobreviver àquele pensamento diferente do que você está habituado. Deu para entender mais ou menos? Esse estado de sobrevivência, ele
resumidamente, é aquele estado onde você não consegue pensar nas coisas que você tem pra sua vida. Por isso que eu disse que o estado de relaxamento é quando você consegue ter mais clareza do que você precisa fazer, de quais passos você precisa seguir e assim sucessivamente. O estado de sobrevivência é aquele estado onde você não consegue pensar nas coisas, você só consegue pensar, por exemplo, num problema, você só consegue pensar numa consequência, você só consegue pensar em coisas que não estão te elevando como pessoa ou que podem te fazer evoluir. Você está reagindo apenas a tudo aquilo que acontece com você. Todos esses nossos hábitos antigos que a gente traz até hoje no nosso dia a dia são geralmente consequências da nossa infância, são geralmente consequências de coisas que a gente já viveu anteriormente, mesmo sem a gente ter essa consciência, porque muitas coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, estão no nosso inconsciente. Então essa metodologia de reação que o nosso corpo tem, provavelmente são de consequências do nosso passado, de atitudes que a gente teve no nosso passado, de lembranças que a gente teve no nosso passado e que nos fizeram reagir como a gente reage hoje. Muitas vezes é uma proteção pra gente, então a gente prefere ser, por exemplo, na questão de você ser grossa ou estressada quando alguém faz alguma coisa que não te agrada. Então é um mecanismo de defesa do seu corpo, de proteção. Vou ser grossa com essa pessoa pra ela não me machucar novamente, entendeu? Mas isso tá totalmente errado e a gente precisa se entender nesse processo pra gente conseguir controlar melhor a nossa mente. E pra te ajudar com esse controle maior da nossa mente, eu vou te passar a solução de como eu imagino que é o controle da nossa mente e o que eu tenho aplicado na minha vida e que tem dado muito certo. Então, o primeiro passo para você começar a controlar a sua mente é você entender quais dessas reações que você tem no seu dia a dia. Quais são essas emoções que você reage quando alguma coisa não dá certo, quando alguma coisa dá certo, quando alguma coisa te agrada ou não te agrada, como que você reage no seu cotidiano. Então você precisa entender essas emoções. Você precisa saber quais são as emoções mais frequentes na sua vida e quais são essas emoções que mais dão essa reação automática pra você. Então se entenda. Cavuque seu passado, cavuque a sua infância, cavuque a infância dos seus pais, cavuque as palavras que mais falam. Geralmente, as palavras mais repetidas dos famosos ditados populares estão com várias crenças que a gente tem e que espelham a nossa reação até hoje. O segundo passo é você saber como você quer se sentir, como que você quer controlar a sua mente, qual é esse controle. Como se você, por exemplo, se você ficar triste quando alguém falar não pra você, você não quer ficar mais triste, você quer ficar, sei lá, você quer ficar mais leve, pelo menos. Não precisa nem ser feliz, porque ninguém gosta de receber não. Mas você quer ficar leve quando alguém fala não pra você. Você não quer mais se irritar quando alguma coisa acontece não conforme você quer, mas conforme tem que ser a vida. Então, analise quais reações você quer substituir. Depois que você fez a primeira lista de todas as reações mais frequentes, o que cada sentimento aflora em você, o que cada situação aflora em você, pense em como você quer converter aquilo. Qual a outra reação que você quer ter ao invés da que você tem na primeira lista. O terceiro passo, muito importante, é você voltar ao presente sempre. Sim, eu já falei sobre isso, sobre o poder do agora, sobre esse livro maravilhoso. Mas o terceiro passo, depois que você fez essas duas listas, principalmente quando você tá naquele momento de aflição, quando você tá no momento de tristeza, quando você sente que você vai explodir, quando você estiver nesse momento, você volta pro seu consciente. Eu sei que não é uma tarefa fácil, eu sei que não é simples assim, mas você volta a respirar. Você simplesmente fecha o olho e faz isso umas 3, 4, 5, 6, 10 mil vezes que for preciso pra você voltar ao seu consciente e você falar pra sua mente que não é ela que te controla, não são as reações automáticas que controlam a sua vida e sim você mesmo que controla a sua vida. O quarto passo é você tornar essa respiração consciente um hábito. Quando você transforma essa respiração consciente em um hábito, é muito mais fácil você não explodir com os sentimentos que você tá apresentando no cotidiano. Então é muito mais fácil você controlar a sua mente, porque você começa a prestar atenção na sua respiração, a sua mente se acalma e você consegue ter mais tolerância com tudo que está acontecendo à sua volta. Então, torne a respiração um hábito, torne a análise um hábito, torne a análise do que você quer ser um hábito. Torne os primeiros 3 passos em hábitos, para você ter mais esse controle. O quinto passo é você sempre relembrar de tudo isso. É você sempre relembrar aquela listinha que você fez a primeira vez. É você sempre analisar o que você era e o que você quer ser. É você sempre se lembrar de respirar e sempre lembrar de fazer
todas essas análises e tornar isso um hábito para você. Então lembre sempre, não esqueça esse tipo de coisa, porque a sua mente, ela vai querer viver no cotidiano. E a partir do momento que você torna isso um hábito, quando você torna a respiração consciente um hábito, quando você torna a análise dos seus pensamentos um hábito, fica muito mais fácil, porque depois de um tempo, você não precisa mais nem pensar para fazer isso, você não precisa nem mais relembrar. A sua mente já vai estar fazendo isso para você, então você vai conseguir controlar. Porque, gente, uma frase que eu amo, que eu já ouvi várias vezes e que eu gosto sempre de passar: a nossa mente é um péssimo patrão, mas é um excelente funcionário. Então a gente tem que entender isso e não deixar ela ser o nosso patrão. A nossa mente tem que sempre ser o nosso funcionário. E o sexto passo, mas não menos importante, é você analisar a sua evolução. É você se comparar com você mesmo constantemente, comparando a sua evolução de como que você reagia antes, como que você reage agora, se você está conseguindo ter essa respiração consciente e assim sucessivamente. Analise o seu processo e faça isso com todos os setores da sua vida, porque assim eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor e com certeza você vai conseguir controlar mais a sua mente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha com quem mais precisa saber disso, me segue no Instagram e é isso. Tchau!